Fala, rapaziada. Bom, eu tô viajando no momento, como vocês podem ver, eu tô num quarto de hotel. Não reparem a bagunça, por favor. Tô num quarto de hotel aqui em Fortaleza, uma viagem a trabalho. Eu tô aqui pro UFC que vai acontecer amanhã. E resolvi gravar esse vídeo para me solidarizar com o nosso querido presidente Jair Bolsonaro. E essa solidariedade não tem nada a ver, tá, com a cirurgia a qual ele foi submetido alguns dias atrás e que, graças a Deus, foi um sucesso. Nada a ver com isso. Já vou explicar, tá? Antes eu quero pedir licença rapidamente para pedir para você, meu amigo, minha amiga, que estão assistindo o vídeo, que ainda não são inscritos aqui no canal, que se inscrevam aqui no nosso canal, que ativem as notificações clicando no sininho, que deem um like no vídeo, que usem os comentários à vontade, tá, para sugerir temas para a gente conversar aqui, para fazer críticas, sugestões, elogios. O canal é de vocês. Esse canal não é meu, esse canal é de todo e qualquer brasileiro e brasileira que esteja lutando por um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, que esteja batalhando para nos livrar da esquerda, do comunismo e do socialismo que querem implantar no nosso país. Esse canal é nosso, então se inscreva no nosso canal aqui e venha fazer parte dessa grande corrente do bem. Venha se juntar aos nossos aliados de batalha, tá? Bom, vamos voltar aqui. Quando eu falava que eu queria me solidarizar ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Jair está numa situação muito complicada, numa posição muito complicada. Ele foi eleito presidente do país, assumiu um país quebrado, falido economicamente e moralmente, e o fato de estar quebrado e falido moralmente é ainda mais grave. E isso tudo é herança de décadas de governo de esquerda à frente do nosso país. E o fato é que ele montou uma equipe, tanto diretamente, através das suas nomeações diretas e do vice que ele escolheu para estar na sua chapa, como indiretamente, que são os deputados e senadores que foram eleitos tanto no PSL, que é o partido do Bolsonaro, como em outros partidos, mas foram eleitos por estarem na onda Bolsonaro, porque colaram a sua imagem na imagem do Bolsonaro, vieram com um discurso semelhante, diziam que defendiam as mesmas coisas, os mesmos valores, os mesmos princípios, e acabaram sendo eleitos. Acontece que parte desse pessoal tem propósitos e objetivos genuínos, verdadeiros, de realmente contribuir para a mudança do nosso país, assim como o nosso presidente Jair Bolsonaro. Porém, há uma outra parcela, e talvez seja a maior parcela, infelizmente, que são apenas de aproveitadores, de pessoas que fingiram comungar dos mesmos princípios, defender os mesmos valores, e que no fundo estavam atuando, né, simplesmente para serem eleitos e, uma vez eleitos, defenderem os seus interesses próprios, né, alavancarem as suas próprias carreiras políticas. Usaram Jair Bolsonaro como trampolim. E alguns a gente já está vendo aí, as máscaras já começaram a cair, né? O senhor é o tempo, o tempo é o senhor da razão, e a gente está começando a ver isso bem claramente. Mas acontece que, por conta dessa conjectura, né, o Jair Bolsonaro hoje ele se vê cercado de fogo amigo. O que é o fogo amigo? O fogo amigo é uma expressão que se usa muito na guerra, quando você tem um soldado, um pelotão morto por uma ação de um exército, de um pelotão ou de um soldado aliado, né? Então, às vezes tem, vamos lá, uma coalizão, Estados Unidos e Inglaterra, tem lá uma tropa da Inglaterra lá, e os Estados Unidos confunde, acha que são os russos e bombardeia e mata aquela tropa. Aquilo ali é o fogo amigo. Então o Jair vem sofrendo fogo amigo, tá? E isso pode comprometer o seu governo completamente. E embora eu tenha total convicção que o nosso presidente tem um objetivo genuíno, verdadeiro, reto, de realmente mudar o país, e para isso ele inclusive colocou a sua vida em risco, muitas pessoas que estão ao seu redor não têm o mesmo objetivo, querem apenas se alavancar politicamente. E a gente vê muita coisa errada acontecendo. É chato a gente ficar falando isso, mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. Por exemplo, aquela viagem dos parlamentares à China pegou muito mal. Pegou muito mal. Se realmente aqueles que foram lá defendessem os mesmos princípios e valores do Jair Bolsonaro, eles jamais se colocariam nessa posição de ir para a China para negociar tecnologia com os chineses. Vimos também ali o Onyx Lorenzoni trazendo um monte de gente que não presta para o governo, gente de caráter no mínimo duvidoso, né? A gente teve agora, essa semana, a nomeação do Paulo Bauer, ex-senador por Santa Catarina, para atuar ali junto na Casa Civil.
Paulo Bauer é um cidadão bom. Se fosse bom, teria sido reeleito, né? E não foi reeleito. Então, é um cara que é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. É um cara que votou para proteger o Aécio Neves, votou contra o afastamento do Aécio Neves, né? É esse tipo de gente que o Onyx Lorenzoni está trazendo para o governo. O próprio Onyx Lorenzoni, réu confesso de Caixa 2, ao meu ver, nem deveria estar nesse governo, né? Mas, infelizmente, lá ele está e está trazendo mais gente da sua estirpe para integrar o governo. Isso é muito perigoso e isso a gente tem que ficar de olho. E aí vemos o nosso vice-presidente dar uma declaração lastimável no dia de ontem, dizendo que, no seu entendimento, ele é a favor do aborto. Ele acha que o aborto é uma decisão que cabe somente à mulher. Ele tem direito de ter a decisão que ele quiser, de ter a opinião que ele quiser. Só que, peraí, vamos lá, nós, da direita, conservadores, que votamos em Jair Bolsonaro, votamos nele muito porque o discurso dele era de ser contra o aborto, né? Ninguém, em momento algum da campanha, falou, não, o Jair ele é contra o aborto, mas o vice é a favor do aborto. Ninguém falou isso, né? Todo mundo tinha aquele senso comum que o general Mourão era vice do Jair Bolsonaro, porque compartilhava dos mesmos ideais, dos mesmos valores, dos mesmos princípios, das mesmas ideias, né? Aí agora, quando você vê o vice indo completamente na contramão do que a gente batalhou, dos nossos objetivos, dos nossos valores, é realmente preocupante, porque, digamos, Deus me livre, amanhã acontece alguma coisa com o Jair e o general Mourão assume. Então quer dizer que ele vai trabalhar em prol da legalização do aborto, da liberação do aborto. Isso aí é completamente inaceitável, né? Quem é de direita e quem é conservador, isso é algo que seria uma cláusula pétrea se nós tivéssemos a Constituição da direita conservadora. Não se mexe, aborto é algo que a gente não está disposto a flexibilizar nem a negociar, né? E aí eu acho que o general Mourão, ultimamente, ele está mostrando que calado ele é um poeta, né? Mas quando abre a boca, só fala bobagem e coloca o Jair Bolsonaro numa posição muito, muito difícil. E aí me leva a suspeitar das intenções que o levaram a aceitar ser vice do Jair Bolsonaro. Porque eu me colocando no lugar dele, se um cara que defende o aborto, né, que, sei lá, ou então tem alguma outra ideia que seja completamente contra o que eu acredito, que seja contra a família, que seja contra a fé cristã, me chama para ser vice dele, eu não aceito nunca. Nunca, eu jamais estaria numa chapa com um cara que defende coisas que para mim são inegociáveis e inflexibilizáveis, né? E ele aceitou e agora ele está mostrando que ele tem um posicionamento divergente. É muito preocupante, isso é muito preocupante. Nós que votamos nele de tabela, né? Porque, general Mourão, na verdade a gente não votou em você, né, meu irmão? A gente votou no Jair Bolsonaro e a gente te atura porque tu veio junto, né? Mas tá querendo já botar as asinhas de fora aí, meu irmão, segura a onda, tá? Então, é muito preocupante, tá, para nós conservadores, esse tipo de posicionamento vindo do nosso vice-presidente. E a gente vê a todo tempo ações, discursos e atitudes de pessoas do governo que vão de encontro a tudo pelo que a gente batalhou nos últimos anos, a tudo que a gente queria ver sendo realizado pelo Jair Bolsonaro. Então precisamos ficar de olho, precisamos fiscalizar isso, tá? E se eu esqueci de alguma outra coisa que vocês achem importante a gente citar, que algum membro do governo esteja fazendo, que esteja em desacordo com o que o Jair Bolsonaro prega, com o que a gente acredita, por favor, coloque nos comentários aí, eu vou ler e, se necessário, eu faço um novo vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe.